Aproximaram-se de Jesus os publicanos, os pecadores, para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um só pecador que se fizer penitente, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que tendo 10 moedas, perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e busca até encontrá-la? E tendo encontrá-la, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a minha moeda que eu havia perdido. Digo-vos que haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E disse também Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito mais distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi, pois, a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se com as comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Senhor Jesus, neste momento eu quero me colocar na Tua presença e pedir ao Senhor que neste momento venha abrir o nosso entendimento. Eu quero pedir à igreja aqui reunida, que agora junto comigo se coloque diante de Deus e vai pedindo assim: Senhor, dai-me o entendimento da palavra que vai ser ministrada nessa noite, porque eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui para perder o meu tempo. Eu não vim atrás do Sidney, não vim atrás do Levanta-te, não vim atrás deles, eu vim aqui atrás daquilo que o Senhor pode fazer e vai fazer na minha vida. Por isso, Senhor, vai falando com Deus, meu irmão. Não deixe que os meus problemas, que essas vozes que insistem em me atrapalhar, me tirem do foco neste momento. Eu peço aos anjos e santos, a São Miguel Arcanjo, que possa interceder por nós neste momento, e que todo demônio que esteja alojado a 5 quilômetros desta igreja, nós damos uma ordem, nós damos 50 segundos para que eles possam ir embora, porque se eles ficarem aqui a 5 quilômetros próximo dessa igreja, eles serão dilacerados pela glória que Deus vai derramar neste lugar. E se você crê, aplauda o Senhor, igreja. Eles serão exterminados. Damos a eles um prazo, vão embora em nome de Jesus. Mentiram para nós sobre santidade. A primeira coisa que mentiram para nós, que nós precisamos entender, que santidade, ela foi passado por nós talvez como uma coisa assim muito distante, não é verdade? Pô, eu penso em santo, mano. Ninguém é santo, ninguém vai conseguir ser santo. E para nós desmistificarmos essa história de santidade hoje, eu quero levar vocês a uma viagem. Primeiro ponto que nos atrapalharam, que mentiram para nós sobre libertinagem, quer dizer, sobre santidade. O primeiro ponto é libertinagem. Repete comigo: libertinagem. Mais forte. Só quem quer ir para o céu. Os outros não querem, não? Quem quer ir para o céu faz com força agora. Só o quê? E o que é libertinagem dentro da igreja? Paulo vai nos ensinar na carta aos Hebreus que a salvação não vem de nós. Presta atenção. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, vai dizer o seguinte: olha, a salvação não provém de vocês,
A salvação foi dada a vocês através da fé e através da graça. Repete comigo: fé e graça. Então, a primeira mentira que contaram para nós é sobre libertinagem. O que é isso? Quando Paulo chega e fala o seguinte: olha, vocês que estão aqui, nenhum de vocês, vocês só serão salvos pela graça e pela fé. Então nada que vocês possam fazer vai mudar isso, viu? Porque a nossa salvação vem da onde, igreja? Da graça e da fé. Tem gente que pensa assim, e tem uma mentira rondando nas nossas igrejas. Pergunte qual mentira é essa. Pergunta, qual mentira é essa que está rondando a nossa igreja? Que a salvação é pela graça. E se a salvação é pela graça, se a salvação é pela fé, eu, Sidney, não preciso fazer nada. Eu não preciso andar em santidade. Estão entendendo aqui? Quantos estão comigo? Diga amém. Vocês entenderam? Paulo falou o seguinte: olha, a salvação é conquistada pela fé e pela graça. E aí colocaram uma mentira dentro da igreja. E qual é essa mentira? Dizendo o seguinte: então já que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé, não há nada que eu faça que vai mudar isso. Então eu não preciso andar em santidade, eu não preciso buscar a santidade. Por quê? Porque a salvação vem pela graça, a salvação vem pela fé. E essa mentira está entrando dentro da igreja e infelizmente está criando uma raiz, principalmente na juventude de hoje, que eu estou chamando de geração algodão doce. Uma geração algodão doce, que gostou dessa palavra aqui. Então quer dizer que a graça de Deus, a salvação é me dada pela graça? Ou seja, e por que Deus fala, olha, presta atenção comigo, por que Deus fala assim, a salvação veio pela graça? Porque veio de graça, ou seja, para que nenhum se glorie, para que você não ache que a salvação veio de você, que o mérito é teu. Então muitos pensam, então já que ela é pela graça e pela fé, eu já fui salvo, então eu não preciso viver em santidade. Isso é uma mentira. E sabe por que é uma mentira perigosa, igreja? Porque ela é meia verdade. Realmente a salvação veio pela graça, a salvação veio pela fé. Essa parte é a verdade da história. Mas a parte que você pensa que só porque ela veio pela graça e ela veio pela fé, você não precisa andar em santidade, esta parte é a mentira. E é ela que vai te mandar para o inferno se você não acordar. A salvação veio pela graça, sim, a salvação veio pela fé, mas nós precisamos andar em santidade. Porque muitos pensam que não precisam mais ser santos. Quem quer ser santo aqui, levanta a mão. Diga: eu quero ser santo. Amém. E a santidade faz parte da salvação. Ninguém é salvo por conta da própria santidade. Nenhum de nós vamos ser salvos por conta da nossa santidade. Não põe isso no seu coração. Nenhum de vocês serão salvos. Eu não vou ser salvo por aquilo que eu fiz, não. Eu não vou chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, posso entrar aí? Como assim pode entrar? Nem te conheço. Como assim, Senhor? Foi eu, pô, Sidney, 20 anos de igreja, pô, cantei, tive banda, TLC, lembra? Não, mas eu não te conheço. Isso pode acontecer com você, meu irmão. Isso pode acontecer com você, minha irmã. Então qual que é a primeira mentira que nos contaram em relação à santidade? Repete comigo: libertinagem. Você vai embora para casa com isso na cabeça. A primeira mentira que me contaram sobre santidade é a libertinagem. Ou seja, a ideia que só porque a salvação veio pela graça, a salvação veio pela fé, eu não preciso ter uma vida de santidade, porque eu já a conquistei. Quantos entenderam essa primeira parte? Diga amém. A segunda mentira, o legalismo. A segunda mentira que nos contaram sobre santidade é o legalismo. O que é isso, Sidney? É você achar que através da santidade você vai alcançar a salvação. Então tem gente que acha que através da própria santidade, do jeito que vive, vai alcançar a salvação. Que existe nas suas ações um mérito. O legalismo é isso. É você achar que através das coisas que você fez de bom, você tem crédito. Olha aqui para mim. Tem gente que pensa assim:
principalmente para a galera da igreja, que através dos seus próprios méritos, daquilo de bom que você fez, você vai ser santo, você vai alcançar a santidade e você vai encontrar Deus. Muitos pensam que através do seu esforço vão conseguir ser salvos. E o que nasce no nosso coração com isso, igreja? Quando a gente pensa assim, algo chamado orgulho. O orgulho vai crescendo dentro do nosso coração. Que aí eu começo a achar assim, sabe? Com certeza eu vou para o céu. 20 anos, cara. Fizeram para mim, eu estava lembrando esses dias, fizeram uma homenagem uma vez a um TLC, acho que já faz uns 5, 6 anos, eu acho que isso foi, era o Cardeal Rossi ainda, lembra? Fizeram uma homenagem para mim lá, que pegaram os anos que eu estou no TLC e quantas vezes eu entrei numa sala para dar palestra. Aí chegaram num número lá de só na sala de palestra 75 mil jovens ouviram falar de Jesus em 20 anos, 75 mil só numa sala, juntando todos, né? Você estava nessa conta, que a maioria dos que estão aqui sentados naquela sala, não foi? Sim ou não? Pois é. Aí fizeram uma homenagem, aí eu vou chegar e pensar assim, então com certeza por causa disso eu vou para o céu. 3 CDs gravados, tanta coisa boa que eu fiz. Nossa, retiro de mulher, eu vou para o céu. Eu namorei com a minha esposa, vivemos a castidade, sabe, casamos bonitinho, minha família, então agora eu vou para o céu, porque eu fiz tudo certo. Qual o nome que Jesus dá para isso, igreja? Orgulho. Tem mais um orgulhoso aqui, ou só eu que tenho coragem de levantar a mão e reconhecer? Olha, eu estou cheio de orgulho no meu coração. Em algum momento da minha vida eu achei que havia méritos em mim. Só eu que sou orgulhoso? Cadê os orgulhosos aqui dessa igreja? Você já em algum momento da sua vida você achou que você era merecedor de alguma coisa? Desculpa te dizer, você pode ser merecedor de qualquer outra coisa, mas com Deus não vai ser essa regra que vai te salvar. E sabe qual a principal crítica do povo lá fora contra nós? Sabe qual a principal crítica do povo que está lá fora, que não participa da igreja contra nós? É a nossa arrogância, de achar que só porque nós estamos aqui dentro, que nós participamos das coisas aqui, que nós nos confessamos, que nós adoramos, que nós fazemos retiros, que nós cantamos na igreja, a nossa arrogância de achar que por conta disso nós somos melhores. O povo lá fora está achando a gente arrogante. Aí você pode pensar assim, mas eu nunca me senti. Sente sim. Em algum momento você olhou para aquelas meninas que estavam passando na rua com a polpa da bunda aqui, dançando funk, e você em algum momento disse assim, que coisa horrível. Eu estou na igreja. Ou você que namora aí, né? Aí você viu o outro casal de namorar, a menina ficou grávida, você fala, ixi, nós não, você não engravidou, né? Não. Transamos, mas não engravidou, então o pecado maior é dela. Porque o pecado dela não é ter transado, é ter engravidado. Essas soberbas vão entrando dentro do nosso coração. Nossa, está aqui dentro. A igreja, ela é penalizada lá fora. Muitos não vêm aqui porque conta da nossa arrogância. A gente olha para as pessoas achando que nós somos melhores. E precisa mudar isso. Não para que elas venham, para que nós sejamos santificados. E é simples, porque nós nos achamos mais do que os outros. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, alguém, por exemplo, aqui, um casal de namorado da igreja que viveu ali a castidade. Quem está namorando aqui, levanta a mão. Quem está namorando? É difícil segurar a castidade? A Aline vai casar semana que vem. Quanto tempo de namoro? 1 ano e 5 meses? Foi fácil segurar a onda? Foi difícil segurar a onda. Quem realmente quer ser de Deus é uma luta, é difícil. Vocês já me ouviram dizer isso várias vezes. Eu namorei algumas moças antes da Gabriela. Pelo amor de Deus, só foi coisa errada. Quando eu namorei a Gabriela, eu pensei, mano, agora tem que ser diferente, mano. Eu já fiz um monte de merda. Só que eu sabia que eu era fraco. Sou.
Aí eu falava com a Rafa, a irmã dela: olha, quando eu chegar na sua casa, você fica na sala, não sai daqui. Ela: por quê? Porque eu sou uma bomba relógio. Se você sair, eu vou para cima da sua irmã, e não tem Cristo que me tire de cima dela. Verdade. Ué, mas você não é da igreja? Eu sou, mas eu aprendi a ser da igreja desse jeito, que eu tinha uma falha, eu tinha um desvio de caráter, e eu aprendi que pecado a gente não luta, a gente foge, e não nos colocarmos em situação de risco ajuda muito. E eu falava com a Rafa: monitore o meu namoro, pelo amor de Deus, porque senão a sua irmã vai ser só mais uma nas minhas mãos. Aí namoramos certinho, gente. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? 13 anos de casado, uma vida abençoada, uma filha abençoada. Tudo na minha casa rende, tudo na minha casa é diferente. Eu não sei dizer por que tudo que eu e Gabriela e Isabela colocamos as mãos progride. Eu não sei, porque eu sei. Porque o salmo do meu casamento nós cantamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos os dias, a Gabriela, não achem que a questão espiritual da minha casa é sustentada por mim, porque eu sou o pregador da família. Não, quem sustenta a minha família de pé é a Gabriela, que toda noite me espera dizendo: você não vai rezar? Você não vai rezar comigo, com a Isabela? Toda noite é ela que me lembra. A nossa arrogância está acabando conosco. E sabe qual é o nosso problema? Porque nós pagamos um preço alto. Quem vive certinho, roubar pode, gente? Pode roubar? Aí quem não rouba, quem não mata, quem vive aquilo que Deus pede, é fácil fazer tudo que Deus pede? Aí sabe o que a gente pensa? Poxa, eu paguei um preço alto, velho, para ser de Deus. Estou pagando um preço alto. Às vezes eu sou enganado porque eu não tiro proveito dos outros no trabalho, não é assim? Aí você se sente um trouxa, porque o pessoal que está tirando proveito, eles estão tirando proveito porque eles são espertos, estão agindo fora da lei, estão dando um jeitinho. Aí você faz tudo certinho, aí você pensa: poxa, eu só me lasco. Quem faz as coisas corretas só se lasca. É mentira ou é verdade? Só que qual que é a recompensa de quem faz as coisas do jeito errado? Olha, quem trabalha em empresa aqui grande, levanta a mão. Eu nunca tive medo de uma palavra chamada auditoria. Sabe por quê? Porque meu pai me ensinou a não pegar uma moeda de ninguém, mano. Eu já vi gente passar mal na minha empresa quando ouvi essa palavra auditoria. Por quê? Por que passava mal? Porque fez coisa errada. Tem uma palavra que minha mãe falava sempre: quem não deve. E aí, por nós fazemos tudo certo e pagamos um preço alto, por que nós nos tornamos arrogantes? Porque a gente fica com raiva de quem não paga o preço alto como nós pagamos, e mesmo assim vai entrar no reino de Deus. Tem gente que não está na igreja hoje, está num puteiro. Tem gente que não está aqui, que está num funk, e vai passar no céu assim, ó, bonito. Aí você fala: ué, então está tudo errado, eu estou fazendo o que aqui? Porque o próprio Jesus fala: quem faz da santidade uma vaidade não entendeu que muitas prostitutas hão de entrar no reino de Deus antes de vocês, antes de nós. E é por isso que nós ficamos putos da vida, porque nós pagamos um preço alto para ser de Deus. E aí tem gente que vai entrar no céu sem pagar o preço que nós pagamos. Tem gente que namorou de qualquer jeito e Deus ama também. Tem gente que rouba e Deus ama também. Tem gente que mente e Deus ama também. E a gente fica com raiva. E aí a gente se torna arrogante. Então tem duas mentiras dentro da igreja sobre santidade. A primeira, a libertinagem, que é achar que eu posso ser salvo somente pela fé e pela graça. E a segunda mentira, o legalismo, que é achar que através da minha santidade, daquilo de bom que eu faço, eu vou ser salvo. E por que eu usei a parábola do filho pródigo?
porque essa parábola revela as duas coisas para nós. Jesus, quem aqui já ouviu a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Vocês vão dizer uma coisa para mim agora aqui, só para mim saber se eu estou certo. O pai tinha quantos filhos? Mais forte. Você tem no seu coração um certo carinho por algum dos dois filhos? Fala a verdade. O filho pródigo, por exemplo, você não tem um? Quem já fez LC aqui? Levanta a mão. Quando entra aquele teatro lá, não dá um? Fala a verdade. E quem é o cara que você tem vontade de dar um chute na canela dessa história? Quem? Posso dar uma dica aqui? Você vai lembrar? O irmão mais velho, talvez, né? Quem já teve vontade de dar um chute na canela do irmão mais velho? Levanta a mão. Eu já tive. Cara chato, né? O irmão mais velho. O irmão lá se arrependendo. Então, se tem algum personagem da história do filho pródigo, com exceção, quem é o pai dessa história? Quem é o pai, igreja? Tira Deus, tira o pai da história. Se você tem simpatia por algum outro personagem dessa história, você entendeu errado a história. Os dois são dois canalhas, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Nós vamos entender por quê. Os dois são canalhas, como nós somos. Como nós somos. E para a gente entender essa história, fica comigo para você entender o final. Para você entender essa história, você precisa entender que eu comecei a ler Lucas 15 do começo. Por quê? Para quem que Jesus contou essa história? Lembra que no começo da pregação eu falei que tem duas mentiras na igreja. Qual que é a primeira? Libertinagem. A segunda, legalismo. Os dois irmãos, o pai tinha dois filhos. Um representa quem? O legalismo. O outro representa quem? Isso. E Jesus vai contar essa história para quem? Tinha dois povos na frente dele. Os primeiros eram quem? Os publicanos e pecadores. Tinha um povo à esquerda de Jesus que era chamado de publicanos e pecadores. O que é um publicano? O que é um pecador? Presta atenção. O pecador e o publicano eram aqueles que abriram mão da graça. Aqueles que disseram assim: eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu não preciso de Deus, eu abro mão de Deus. Esses são os publicanos. Esses são os pecadores. Esses estão inseridos na libertinagem. E tinha um outro povo diante de Jesus. Quem era? Os fariseus e os escribas. Quem são esses, igreja? Esses são os religiosos, aqueles que obedeciam às leis, aqueles que faziam tudo certinho. Eles estão presos aonde? No legalismo. Lembra que o legalismo é achar que através da sua santidade, daquilo que você fez, você vai alcançar Deus. Esses homens achavam que só porque eles eram religiosos, eles faziam tudo certo, eles eram os corretos. Eles achavam isso. Diante de Jesus tinha esses dois grupos. E aí Jesus começa a contar a história do filho pródigo para esses dois grupos. Então o filho mais novo representa os pecadores e os publicanos, e o filho mais velho representa os escribas e os fariseus. Estão entendendo? Fiquem comigo aqui, que vocês precisam entender, para vocês chegarem em casa hoje. Eu entendi essa palavra. E eu não estou aqui para fazer você chorar, não. Estou aqui para você ir embora lembrando: 99% de obediência está errado. É isso, eu preciso colocar isso no meu coração. O pai tinha dois filhos. O filho mais velho, coitado do filho mais velho, como eu odiava o filho mais velho. Depois que eu aprofundei na história, eu comecei a odiar mais ainda. Cara chato. O filho mais novo também, eu tinha um carinho por ele, gente. Eu fui convertido com essa. Eu falava: não, eu sou o filho pródigo, eu sou o filho pródigo. Não, eu não sou só o filho pródigo. Eu sou o filho pródigo, uma mistura do filho mais velho. Eu só não consegui nessa história ser como o pai ainda, porque o resto, todo mundo eu já fui. Eu já fui os empregados, porque os empregados são fofoqueiros, não são? Porque quando estava começando ali, ó, o irmão mais velho chegou, ele: o que está acontecendo aí? Oh, logo lá vem alguém. Não vem? O Zé Povinho? Não foi um Zé Povinho lá?
falou: o que foi? Qual foi a sua pergunta? É o seu irmão que voltou. E seu irmão, sabe aquele seu irmão que fez tudo errado? Voltou. Seu pai mandou fazer uma festa. Eu já fui o filho pródigo, eu já fui o Zé Povinho, e eu já fui o irmão mais velho. E você? E você? Ou não? Você nunca foi? Vamos seguir. O que eu quero te mostrar hoje é que os dois filhos compreenderam errado o que é santidade. Eu quero que você descubra hoje aqui que os dois filhos são vocês, somos nós. E o que é santidade, igreja? Anota aí se puder anotar, ou depois assiste em casa e anota. O que é santidade? Nós passamos o mês inteiro falando de santidade. Santidade é agradar a Deus. O que é santidade, igreja? E o que é Deus para você? Como é que você enxerga Deus? Deus é Senhor? Sim ou não? Ele é juiz? Sim. Ele é soberano? Ok. Deus é tudo isso. Só que na parábola do filho pródigo, por exemplo, vocês viram Jesus contando assim: e o pai tinha, e o pai tinha 2 servos. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Ele falou por acaso o pai tinha 2 criminosos? Ele fala o quê? O pai tinha 2 filhos. Por que eu perguntei para vocês se Deus é juiz, se Deus é Senhor, se Deus é soberano? Porque Ele é tudo isso. Mas Jesus veio à terra fazer o que, igreja? Trazer a boa nova. O que é boa nova? Uma nova notícia. Jesus fez milagres? Sim. Isso era novo? O povo de Deus já tinha visto um monte de milagres, gente. O povo de Deus já tinha visto Moisés abrindo o mar vermelho e passando com o pé enxuto. O povo de Deus estava acostumado com milagres. Então o milagre não foi algo novo que Jesus fez. Isso não foi novo. Jesus, por exemplo, é poderoso? Ele veio mostrar o poder do Pai? Não, porque o povo já estava acostumado a ver o poder de Deus. Sabe qual foi a boa notícia? Sabe qual foi a boa nova que Jesus veio trazer do céu? Uma coisa que o povo nunca tinha ouvido, nunca tinha se ouvido falar. Ele veio dizer o seguinte: Ele veio, nasceu no ventre da Virgem Maria, nasceu, cresceu no meio de nós, salvou, foi para a cruz, ressuscitou, sabe para quê? Para dizer para você que Deus é Pai. Aplauda aí se você crê nisso. Ninguém nunca tinha ouvido isso. O que Jesus veio revelar que ninguém sabia até aquele dia é que Deus é Pai. Então eu quero que você fale bem alto: Deus é o meu Pai. Vai lá. E que tipo de pai esse Deus é? Eu sou pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Feliz dia dos pais atrasado para vocês. Amém, igreja. O pai tinha 2 filhos, né? E o mais novo diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Correto, igreja? E o pai fez o quê? Ele deu. Vocês sabiam que a teologia ensina que quando um filho chegava no pai e dizia assim: olha, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, com o pai ainda em vida, o filho estava decretando para esse pai: a partir de hoje você morreu para mim, eu não preciso de você mais. Vocês sabiam disso? Olha a gravidade disso. Quando o filho pródigo chega no pai e fala: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, ele está dizendo para o pai o seguinte: olha, igual os pecadores e os publicanos, eu não preciso de você, eu posso viver sozinho, eu não quero seguir com você, para mim você morreu. Por isso que ele se encaixa nos publicanos. E você sabia que tinha uma lei naquela época, judaica, que dizia que o pai tinha poder. Se um filho chegasse e pedisse a herança para o pai ainda vivo, o pai, sabe qual era a maior desonra diante de Deus na lei judaica? Era um filho não honrar o pai e a mãe. E fica aqui a regra para vocês: se você não honra o teu pai, se você não honra a tua mãe, você está em desonra com Deus. Mas Sidney, você não sabe o que meu pai me fez, você não sabe o que minha mãe me fez. Não interessa,
Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe até o fim. Foi a primeira lei judaica. E quando um filho chega no pai e fala: dai-me a parte da herança que me cabe, o pai tinha poder de levar ele na praça pública e decretar a morte dele diante de todos, e ele seria morto apedrejado. O pai faz isso? O pai do filho pródigo faz isso? Não, o cara perde a herança e o pai dá. Esse é o tipo de pai que você está se relacionando. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, quem frequenta a minha casa aqui, levanta a mão. Quem frequenta a minha casa? Eu falo, já deu para ver que eu falo mais como da cobra, não falo? Quem já me viu? Quem já viu, por exemplo, o meu pai na minha casa aqui, levanta a mão. Na minha casa, sentado na mesa. Vocês nunca viram? Você nunca viu meu pai na minha casa? Você nunca foi no churrasco na minha casa com meu pai sentado na mesa, Zé? Nunca foi? Balançou a cabeça assim, falando que não? Quem já viu essa cena? Você já viu, Hermes? Você já viu, Cris? Uma vez o Ariel perguntou: cadê o Ariel? Cadê? Tô cego. Ariel, lembra uma vez você me perguntou que você estava na minha casa, um churrasco que a gente estava fazendo, e meu pai estava na mesa, e meu pai falando, e eu calado. Já perceberam isso? Na minha casa, meu pai na mesa, e o meu pai, gente, quando ele toma umas assim, ele fala umas coisas assim que você não tem noção. Que fosse qualquer um de vocês, eu falava: ó, levanta, sai da minha casa, herege. Ele fala de Nostradamus, ele fala do Mazarope, que o Mazarope falou não sei o quê. Eu quero saber, que para mim o que importa é o que Jesus falou. Quem já viu isso, não é verdade? Não fala? E um dia o Ariel perguntou: Sidney, deixa eu te perguntar, irmão, por que quando seu pai está na mesa você fica calado, mano? Você não abriu a boca, mano. Lembra disso, Ariel? Aí eu falei para ele assim: mano, porque quando meu pai está na mesa, a autoridade é dele, mano, não é minha. Eu só volto a falar de novo quando meu pai sai da mesa, porque aí a autoridade volta a ser minha. Mesmo dentro da minha casa, se meu pai está na mesa, a autoridade é ele. Honrar teu pai e tua mãe. Quem pode dizer um amém aqui? E este pai entrega a herança para o filho. O filho pródigo vai embora e gasta todos os seus bens. Ele chega no fundo do poço, e Jesus fala: olha, ele chegou no fundo do poço, ele perdeu tudo, e ele viu os porcos comendo, e ele quis comer as comidas que os porcos comiam. Não foi isso que Jesus falou, igreja? Sim ou não? Quantos estão comigo aqui em Cristo? Diga: eu estou em Cristo Jesus. E eu estou entendendo essa palavra, Sidney, fala. Isso, vocês vão entender. Ele chega no fundo do poço, e quando Jesus contava essa história para os publicanos e para os escribas ali, quando ele fala que o filho pródigo se juntou aos porcos, Jesus chega no limite da tolerância daquele povo, porque aquele povo era de origem judaica. Quem conhece um judeu aqui? Judeu não come porco, mano. Come porco? Se você fizer um churrasco na sua casa, se tiver um judeu, até a faca que corta a carne, ele come carne. Só que se tiver linguiça de porco, tem que ser duas churrasqueiras, tem que ser separado. A carne que corta aqui não pode cortar aqui, é separado, porque judeu tem abominação a porco. Quando Jesus fala que o filho pródigo tem inveja e se junta aos porcos, aquele povo que estava ali começa a dizer: ó, para mim acabou, ó, até embrulhou meu estômago, eu vou embora. Com porco não dá. Porque Jesus quis dizer que o filho pródigo chegou no limite, chegou no fundo do poço, chegou na merda. Quantos que estão aqui nessa igreja estão ou já chegaram um dia ao fundo do poço aqui? Levanta a mão para mim. É horrível, não é? O fundo do poço é um lugar terrível. A gente se sente sozinho no fundo do poço. Quantos estão comigo? Diga amém. Mas preste atenção. O filho resolve voltar. Não é assim a história? Vou voltar para a casa do meu pai. Como muitos de nós falamos, talvez lá no TLC: não, vou voltar, mano. Não quero isso mais não, minha vida, mano. Não, mano, eu vou amar. Agora eu vou amar. Não é assim? Sai de lá, não, eu vou mudar de vida.
O filho pródigo saiu dessa realidade e ele volta para casa. Presta atenção, igreja. Só que ele não volta para casa com diploma de medicina na mão. Ele não volta para casa com a esposa e os filhos para apresentar para o pai. Ele volta para casa fedendo a porco. Ele volta um lixo diante do pai, como muitos de nós às vezes nos sentimos diante de Deus. Um lixo, um porco. O problema é que o porco para nós aqui no Brasil tem uma outra simbologia, né? Tem assim, você é porco, você não toma banho. Não é essa a simbologia para eles. O porco lá é asqueroso, é o fim do poço, é o fim da linha. Acabou para mim, já era. Não tem mais o que se fazer comigo. O porco é asqueroso. E olha o que o filho pródigo diz ao pai. Quer dizer, diz antes de voltar para a casa do pai. Fiquem comigo aqui, ó, presta atenção, essa frase é muito famosa. Antes de voltar para o pai, o que ele fala? Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Não foi isso, igreja? E ele chega diante do pai, não é exatamente essa frase que ele fala? Hein, igreja? Não é essa frase que ele fala? Ele chega assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Agora eu faço uma pergunta para vocês: aonde está a arrogância do filho pródigo? É nesta frase que está a minha arrogância, a sua arrogância e a arrogância dele. Por quê? Ele pensa o seguinte: eu errei contra o pai, eu fiz um monte de coisa errada, eu gastei os meus bens com as prostitutas, então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele: pai, eu não sou mais digno. Ou seja, ele acha que ele não é digno porque ele fez um monte de coisa errada, porque na cabeça dele, antes dele fazer algo errado, ele era digno. Quando eu fui digno? Quando você foi digno? Me diz. Quantos aqui, por exemplo, já deixaram de comungar aqui na missa porque pensaram: eu não vou comungar porque hoje eu não estou digno? Levanta a mão para mim, bem alto. Se entrega. Vou te dizer uma coisa: você que não comungou porque não se achou digno, o dia que você comungou, quais os dias que você comungou que você era digno? Sabe por quê? Porque você acha que você é o centro. Você tem que se sentir digno. Não basta Deus te fazer digno, é você que tem que se sentir digno. A igreja falou que você só pode não comungar se você estiver em pecado grave: adultério, assassinato, roubo, coisa grave. Mas você está triste. Eu não sei onde é que está na Bíblia, no catecismo da igreja, dizendo que pessoas tristes não comungam. Sabe por que você faz isso? Porque você é idólatra. Você se colocou no centro. Importa o que você sente, importa o que você determinou, não importa o que Deus fez. Para com isso. Se você não estiver em pecado mortal, você precisa comungar. Quando você não comunga porque você não está se achando digno, é a mesma coisa de você estar doente. E alguém fala: vai no médico. Aí você fala: não, eu só vou no médico depois que eu curar. Depois que eu estiver sarado eu vou no médico. É a mesma coisa, mano. Nós só temos um remédio contra o pecado. Qual que é? A Eucaristia. E aí você não comunga. Sabe por que você não comunga? Desculpa falar com todo respeito, você é um safado, uma safada que não quer mudar de vida. Sabe por que você não está comungando? Porque seu namoro continua uma merda, você continua mentindo, você continua adulterando, e aí você não quer comungar. Ao invés de mudar de vida, foge de Deus. Quando você vai tomar vergonha? Está achando que você vai tomar vergonha no próximo TLC? No próximo aprofundamento? Aí você vai lá chorar e aí sim, aí você vai comungar. Quando que você vai mudar de vida? Quando? Olha a soberba espiritual desse filho. Eu pequei, não sou mais digno. Na cabeça dele ele não era digno porque ele foi embora. Ele não é digno porque ele nunca será. Sabe por quê, igreja? Quando eu terminar essa frase, você precisa aplaudir. Não eu, a graça de Deus. Sabe por quê? Porque ele nunca foi digno. Digno é o Pai. Digno é o Pai.
A dignidade vem dele. Eu não sei quanto tempo. Agora para mim vem a parte mais escandalosa dessa história de hoje. Eu não sei quanto tempo o filho pródigo ficou fora de casa. Foi 1 ano, 2, 3, não sei. Não sei. O que eu sei, para mim a parte mais escandalosa, é que depois de ele ter feito tudo errado, depois de ter feito um monte de coisa errada, 2 horas depois da sua volta, ele já estava dentro de uma festa sendo celebrado pelo pai. Você consegue entender que pai é esse, mano? Hein? 2 horas depois da volta de um cara que fedia porco, de um cara que chegou no limite, de um cara que chegou não tinha mais nada de errado que ele podia fazer. 2 horas depois ele estava numa festa, sendo celebrado por quem? Por quem, igreja? Pelo pai. Fica comigo aqui. E o pai manda fazer uma festa para esse cara, mas para a festa ele chamou a comunidade inteira. Ele chamou todo mundo para a festa. Mandou matar um novilho, não foi um boi. Imagina, gente, o que é de carne vai matar um boi? É gente pra caramba, não é? Quanto é o quilo da alcatra aí? 40, 50 reais, não é? Imagina um boi inteiro. O pai mandou fazer, vamos na fartura, porque meu filho voltou, não foi? O pai faz isso quando você volta, o pai faz festa. E o mais interessante é o seguinte: eu fico imaginando a festa, rolando a festa, todo mundo dançando e tal. Aí eu fico imaginando alguém chegando assim, falando: fulano, essa festa aí, o que está acontecendo? É aniversário de quem? Casamento de quem? O que nós estamos celebrando? Aí a pessoa chega e fala assim: o que foi? Não, essa festa aí, o que é? Casamento? Foi aniversário? O que nós estamos celebrando? Nós? Essa festa aqui? Essa festa aqui é para celebrar o erro do cara que voltou. Não é? Não é uma festa feita para celebrar o erro. O cara errou e o pai manda fazer uma festa. Esse é o teu pai. Este é o teu pai. Para você entender que santidade, para você entender santidade, você precisa entender o que é pecado primeiro, meu irmão. Se você não entender o que é pecado, você não vai conseguir entender o que é santidade. O que é pecado? Aquele povo entendia que pecado era o quê? É não obedecer à lei. Aquele povo que Jesus contava, tinha 2 povos diante de Jesus, amém, igreja? Tinha 2 povos diante de Jesus. E Jesus, o que era pecado para aquele povo? Pecado para aquele povo era não obedecer à lei. E aí Jesus vem aqui e quebra, dá um nó teológico na nossa cabeça. Por quê? Porque o pecado para aquele povo era não obedecer à lei, porque não obedecer à lei nos desconecta de Deus. Quem tem Wi-Fi em casa aqui, levanta a mão. Qual o maior desespero da sua vida? Quem desconectou o modem? A minha filha me liga no trabalho: pai, aconteceu alguma coisa aqui, está sem internet. Ela me liga. Tamanho desespero. Eu fico pensando: Isabela, se tivesse um balão de oxigênio na sua avó e faltasse o cilindro, você ia ter a mesma devoção que você tem pela internet? Porque o pecado nos desconecta. Por isso aquele povo não gostava do pecado. E aí Jesus vem dar um nó teológico na nossa cabeça. Por quê? Entra agora quem na história? O filho mais novo, o filho mais velho. No versículo 29 diz assim: ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem transgredir nunca uma ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Agora, para este filho que voltou e gastou seus bens com prostitutas, o Senhor manda fazer uma festa. Entra em cena quem? O filho mais velho. E por que eu estou te falando que Jesus dá um nó teológico? Porque o que era pecado para aquele povo? Desobedecer à lei, correto? E o que esse filho fez, o mais velho? Fica comigo aqui, igreja. O que esse filho mais velho fez? Ele só obedeceu. Ele fala assim: pai, eu nunca transgredi uma regra tua, eu nunca deixei de cumprir uma lei tua, e o Senhor nunca me deu um novilho.
para comer com os meus amigos, um cabrito. Agora para esse cara aí, ó, que voltou agora, o Senhor manda fazer uma festa. Aprende uma coisa hoje, igreja. Você pode obedecer a lei. Principalmente você que está mais tempo na igreja, guarda isso aqui. Você pode estar obedecendo toda a lei, fazendo tudo certinho, e nunca ter santidade na tua vida, nunca ter conexão com Deus. Nunca. Para você entender o que é santidade, você precisa entender o que é pecado. E o pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Ou seja, você pode ir à missa todo domingo, você pode rezar o Santo Terço todo dia, fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo todo dia. Você pode ser um cara estudioso, uma menina estudiosa da palavra de Deus. Você pode trabalhar no TLC, você pode ser cantor, você pode ser pregador, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver conectado com o Pai, se você não amar o Pai acima de todas as coisas, você não está em santidade. Você não vai encontrar santidade. Na história do filho pródigo é nítido isso. O filho mais novo, ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Ele amava muito mais aquilo que o pai podia dar para ele. Olha aqui para mim. Quantas pessoas vocês conhecem que não vêm mais na igreja? Você conhece alguém? Levanta a mão. Que não põe mais o pé aqui dentro. E você perguntar para ela, ela vai te dar um motivo, não vai? Mas sabe qual foi o motivo? Porque aquilo que ela veio atrás, deixaram de oferecer. Porque se viesse só pelo pai, eu estou aqui há 20 anos. O pai nunca me decepcionou. Já decepcionou você? Sim ou não? Quando você veio atrás dele aqui, abriu seu coração diante dele, alguma vez ele deixou você na mão? Por que você vai embora então? Por que decepção? Agora o filho mais velho, o filho mais velho, cara, tem gente da igreja que talvez não vai querer mais nem ouvir mais eu pregar. O filho mais velho é a galera que está aqui na igreja. Principalmente quem está à frente. O filho mais velho é o cara que coloca em si medalhas espirituais. O filho mais velho, ele chega diante do pai e ele fala assim: pai, eu nunca transgredi uma regra tua, eu sempre obedeci a lei, e o Senhor nunca me presenteou com nada. O que ele está querendo dizer? Aquela moça que ganhou o skate lá, qual é o nome dela mesmo? Aquela brasileira, Larissa, Raíssa, ela ganhou uma medalha, não foi? Foi de bronze ou de prata? De prata, né? Vocês viram o que está escrito na medalha? O que geralmente está escrito numa medalha? Honra ao mérito. Você tem algum mérito daquela menina ter ganhado aquela medalha? Você tem? Você fez alguma coisa para ganhar aquela medalha? Então todo o mérito é de quem? É dela. O filho mais velho, quando fala para o pai: eu nunca transgredi uma regra tua, eu sempre te obedeci. Ele está dizendo o que para o pai? O mérito é meu. O mérito está nas minhas ações. O mérito está no estudo que eu faço. O mérito está na adoração que eu faço. O mérito é porque eu sou ministro. O mérito é porque eu sou cantor. O mérito é porque eu sou pregador. O mérito é por causa disso. O mérito está em mim, não em você, pai. Porque eu me relaciono contigo não é por aquilo que o Senhor é, e sim por aquilo que o Senhor me proporciona. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Os dois filhos amavam mais o que o pai podia dar do que o próprio pai. Os dois. Por isso que eu falo que os dois filhos são canalhas. Eles amavam mais aquilo que o pai podia dar do que aquilo que o pai era.
Quantos de nós estamos nos relacionando assim com o Pai, amando mais aquilo que Ele nos proporciona do que aquilo que realmente Ele é? E deve ser por isso que a gente não está conseguindo avançar espiritualmente. É por isso que a gente parou. É por isso que a gente não dá mais glória a Deus. É por isso que tem tanta gente decepcionada. Por causa disso, o primeiro filho escolheu a libertinagem, viver do jeito dele. Pode ser assim que você vem conduzindo a sua vida. Você vem aqui na igreja no final de semana e canta, reza, mas na semana quem determina a sua vida é você. Quem toma as escolhas são você. Deus não. Deus para você é só aqui no Levanta-te. E mesmo assim é muito seleto. É se você gostar. Se você não gostar também, você não vem mais. O segundo filho escolheu o quê? Escolheu obedecer em tudo e ser exemplar. Ele se confessava. O segundo filho, ele escolheu ser um cara exemplar. Ele se confessava, ele ia na missa todo domingo, ele vinha no Levanta-te, ele trabalhava no TLC, ele estudioso da palavra. Mas, sabe por que ele fazia isso? Só para no final da vida dele, ou no final daquilo que ele buscava, ficar, desculpa falar, cagando regra para os outros, mostrando o conhecimento que ele tinha, sabe? A prova disso é que ele não perdeu a oportunidade de botar o dedo na cara do pai e dizer: eu nunca transgredi uma regra tua. Ou seja, eu sou merecedor, o mérito está em mim. No fundo ele está dizendo assim, ó: pai, olha o que o irmão mais velho está querendo dizer. Por conta da minha obediência, por conta daquilo que eu fiz, você... Quem é o pai da história, igreja? Quem é o pai da história? O filho mais velho, por conta de tudo de bom que ele fez, ele chega diante do pai e fala: você está em débito comigo, porque eu sou merecedor. Onde está a minha recompensa? Nenhum deles amava o pai. Nenhum deles, eles rezavam, mas não rezavam porque amavam o pai. Loucura. Eles iam à missa, mas não iam porque amavam o pai. Eles rezavam o texto e não rezavam porque amavam o pai. Eles estudavam a palavra, tinham sede de livros, tinham sede de estudos, de tudo aquilo que a igreja oferece, de catecismo, de tudo, de santos, de bilocações, de corpos incorruptos. Eles sabem cagar regra para todo mundo. Eles sabiam, mas não faziam porque amavam o pai. Não fazem porque amam o pai. Eles faziam tudo isso porque eles queriam as coisas do pai. Para você entender santidade, você precisa entender salvação. E salvação não é criação nossa, salvação é criação de Deus. Eu mesmo já disse isso várias vezes aqui, já me ouviram dizer isso, e vão ouvir de novo, porque é o costume de falar isso, mas está errado. O quê? Quem já ouviu isso? Quantos aqui já aceitaram Jesus? Você já ouviu isso? Você aceita Jesus na sua vida? Eu já cansei de dizer isso, vocês vão ouvir de novo, porque eu vou esquecer um dia e vou falar de novo. Mas eu estava na capela hoje de manhã, e Jesus fez, sabe o que Jesus falou comigo? Você é arrogante, hein, moleque? Como assim, Senhor? Que arrogância é essa de perguntar para o povo se o povo me aceitou? Que arrogância é essa? Quem aceitou vocês fui eu. Como assim você aceita Jesus? Ei, é Ele que te aceitou. É você que tem que implorar para ser aceito. Porque Ele é Deus. Porque salvação não é criação nossa. Porque a Bíblia fala que nós estávamos todos mortos. E que pai é esse, igreja? É um pai que correu atrás de nós, porque nós fedíamos como porcos. Tem alguém do seu lado? Fala assim para ele: meu irmão, você fedia como um porco diante de Deus.
E a prova de que a gente entendeu errado essa história, olha aqui para mim, é que todo mundo que eu perguntei sobre essa pregação de hoje tem uma certa simpatia pelo filho pródigo. Não foi, meninas? Não tenha. Sabe o que ele diz? Quando ele resolve voltar, o que ele diz, igreja? Vocês vão entender agora. Ele fala assim: quantos empregados há na casa do meu pai? Olha aqui, ó, pra você entender. Se você entender no final, dá um glória a Deus. Fala, pô, essa palavra eu entendi. Ele fala assim, ó: quantos empregados há na casa de meu pai, que comem com fartura, e eu aqui morrendo de fome, que tem pão com fartura. Não é isso que ele diz, igreja? Não parece um arrependimento? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não parece que ele está se arrependendo? Mas olha aqui comigo. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, o Senhor abriu os meus olhos. Olha o que o filho pródigo diz antes de voltar: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão com fartura, e eu aqui com inveja dos porcos. Eu vou me levantar, vou voltar à casa de meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Que lindo, parece um arrependimento, não parece? Mas olha aqui, o filho pródigo, ele não volta por causa do pai, ele volta por causa do pão. Você entendeu o que dizer? Ele não voltou para a casa do pai porque ele amava o pai, porque ele queria o pai, não, ele voltou por causa do pão. Nós estamos aqui dentro dessa igreja muitas vezes, não buscando o pai, sim buscando o pão, buscando aquilo que o pai oferece. E se ai dele se ele não oferecer, ai dele se ele não der, se ele não der eu não venho, eu não quero mais relacionamento, eu não vou embora. Quantos de nós, muitos aqui vieram aqui no Levanta-te hoje por causa de problema no casamento, problema no namoro, problema financeiro, problema espiritual. Não sei qual que é o motivo que te trouxe aqui hoje. De repente você veio de novo atrás do pão, não mais atrás do pai. Agora, eu não sei qual foi o motivo que você está aqui não, mas eu sei qual é o motivo do pai estar aqui. O pai está aqui porque ele te ama e quer ser teu pai de novo. Você está aplaudindo porque foi bonito ou porque essa palavra entrou dentro do teu coração? Porque as suas palmas só me vai e desce. Agora, se foi porque você falou: eu acolho isso aí, ó, eu realmente vim aqui atrás do pão. Muitas vezes eu venho atrás do pão, atrás do pai não. E para você, quem aqui do Levanta-te ontem recebeu uma mensagem minha, que eu falei assim: vai para o Levanta-te amanhã, porque você só vai entender o que é santidade quando você entrar na festa. Não foi? Quem recebeu? Você entendeu alguma coisa? Não, eu falei assim: fica tranquilo que lá que você vai entender, não foi? Então você vai entender agora. Vocês só vão, todo mundo que está aqui, só vão entender santidade quando vocês entrarem na festa. Mas para você entrar na festa, você vai ter que se arrepender primeiro. Você vai ter que se arrepender das coisas erradas que você fez. Quem errou aqui, levanta a mão, por favor. Quem precisa se arrepender de alguma coisa, de verdade, que não se arrependeu ainda? Você só pode entrar na festa, você só vai poder entrar na festa, você que está em casa, se você se arrepender das coisas erradas que você fez. Repete comigo: coisas erradas. Mas agora eu vou dizer uma maluquice que vocês nunca ouviram na igreja. E agora de repente o pessoal que está mais à frente vai ficar incomodadíssimo com o que vão ouvir. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse. Eu acabei de chamar a igreja dizendo que vocês só vão poder entrar na festa se vocês se arrependerem das coisas erradas, correto? Ok? E agora vou dizer uma maluquice. Muitos hoje aqui só vão poder entrar na festa se arrependerem das coisas certas que fizeram. Como assim?
Tem muita gente aqui hoje que só vai poder entrar na festa, só vai saber o que é salvação, só vai saber o que é santificação se arrepender das escolhas corretas que fez, daquilo certo que fez. Putz, agora você acabou com a minha cabeça. Como alguém pode se arrepender de algo certo que fez, igreja? Como? Santidade é muito mais profundo do que a gente está pensando. Presta atenção. Agora você vai entender. Muitos aqui, para entrar na festa, vão ter que se arrepender das coisas certas que fizeram pela motivação errada. Só isso? Vão ter, o meu coração está assim, igual o tio Dera semana passada, está assim, ó. Só vão entender salvação, só vão entender santidade se arrependerem das coisas certas que fizeram pela motivação errada. Porque muitos estão mirando nas coisas do Pai e não do Pai. Muitos estão mirando no poder do Pai e não no Pai. Muitos estão mirando naquilo que o Pai pode dar. Muitos miraram nos profundos estudos teológicos. Muitos miraram, sabe? Não, meu namoro é casto. Não, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certinho. Mas sabe por que faz tudo certo? Sabe por quê? Para ficar vomitando na cara dos outros aquilo de certo que ele faz, sabe, se colocar com ar de superioridade. Por isso que eu estou dizendo que para você entrar na festa, alguns vão ter que se arrepender das coisas erradas, e outros vão ter que se arrepender das coisas certas que fizeram pela motivação errada. Por quê? Porque talvez estudaram, porque talvez rezaram, porque talvez trabalharam no Levanta-te, talvez são servos do TLC, talvez fazem retiro de mulheres, ECC, faz tudo certinho, mas pela motivação errada. Não faz pelo Pai, faz porque está de olho naquilo que é do Pai, para se engrandecer diante dos homens. Fez sentido para você ou não, igreja? Alguns aqui não vão ter que se arrepender hoje para entrar na festa das coisas certas que fizeram pela motivação errada. O que é a motivação para você entender? Só para você entender, estou terminando já. Porque para ser de Deus, cara, olha aqui, ó. Para ser de Deus e entender santidade, você precisa amar o que o Pai ama. Se você não ama o que o Pai ama, você não está em santidade. Porque o filho mais velho, ele era obediente, fez tudo certinho, nunca transgrediu nenhuma lei, mas ele faltou com uma coisinha, ele não amava o que o Pai amava. Quando você não ama o que o Pai não ama, o que o Pai ama, você pode fazer o que você quiser, cara. Pode fazer o que você quiser, menina. Pode fazer o curso que você quiser. Você pode fazer o retiro que você quiser. Se você não amar o que o Pai ama, você não vai caminhar nunca em santidade. Tem que amar o que o Pai ama. E sabe o que o Pai ama? Gente fedendo porco. E estão entendendo o que eu estou falando? O porco não é gente fedida que eu estou falando. É gente limitada, gente que cai, gente que sofre, gente que chega no fim do fundo do poço. Os fariseus não amavam. Os fariseus amavam a lei. Termino dizendo para você o seguinte: santidade é entrar na festa. Porque santidade não é o que eu faço, mas sim, santidade é gratidão. Para você entender, eu vou fazer o seguinte analogia. Olha aqui para mim, para você entender. E quando eu falo que você entender, eu não estou chamando você de burro não, tá? É porque eu quero que você entenda, que você saia daqui e fale, putz, é isso. Essa parte não está na Bíblia, eu fiquei imaginando. Imagina o filho pródigo no dia seguinte da festa. Aconteceu a festa, não foi? E para conhecer santidade tem que entrar na festa. Entramos na festa. Quem entrou na festa, levanta a mão aqui. Todo mundo tem que levantar, meu. Todo mundo tem que entrar na festa. Você não pode ficar de fora, você não vai ser santo. Entrou na festa. Toda a festa acaba, não acaba? Acabou a festa. Vamos imaginar agora o filho pródigo depois da festa, no outro dia. Quando ele acorda, fica comigo aqui, ó. Ele acorda numa cama
Ele olha para a cama assim, ó. Eu estou deitado numa cama que eu não mereço. Aí ele vai para a cozinha, cara. Tem um banquete lá, não tem? Café da manhã. Ele olha para assim, ó, pro café da manhã. Ele senta na mesa com aquilo tudo. Ele olha e fala assim: o dia seguinte, depois de ter feito tudo errado, hein? Ele olha para a mesa assim e fala: eu não mereço isso aqui. E sabe quem entra, irmã? Na cozinha na hora que está tomando café? O pai. Ele olha para o pai e fala assim, sei lá, olha para uma empregada e fala assim, ó, tá vendo aquele pai ali? Eu não mereço. E sabe o que o pai fala para ele? Ô filho, já que você voltou, você não pode me ajudar aqui não? Com as coisas da fazenda aqui? Tem umas coisas para fazer aqui, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Olha aqui. O filho pródigo olha para o pai assim e fala assim: agora você vai entender o que é santidade. Ele fala assim para o pai. Desculpa que eu fiquei emocionado assim, de verdade. O pai fala assim: pai, como que eu, depois de tudo que o Senhor fez por mim, posso não fazer o que o Senhor pediu com gratidão? Isso é santidade. Quando eu olho para tudo que eu tenho. Eu pedi para a Rose vir aqui hoje, o Emerson, eles estão ali junto com o Luiz Felipe, que é o meu afilhado. Porque eu queria... Por quê? Porque ontem mesmo eu estava pensando. Porque eles deram um menino para me batizar. E eu fiquei, toda vez que eu vejo a Rose, eu falo o que para você? Eu falo: Rose, mas eu estou feliz, mas eu não me acho merecedor. Porque eu olho para esse menino, olho para a história deles assim, para o casamento deles, eu fico pensando: eu não mereço isso não. Tem gente que ficou pensando: com certeza a Rose vai dar para mim, para me batizar. Aí a gente sai criando expectativa do filho dos outros, não é assim? Principalmente da família. Quando uma melhor amiga sua fica grávida, por mais que você não fale, mas o seu inconsciente fica ali, tenho certeza que ela vai me chamar para ser madrinha. E se não chamar, vem uma decepção, fala a verdade. Sabe por quê? Porque isso é coração de gente soberba, desculpa. É de gente que se acha merecedor. Quando a Rose falou que eu ia ser padrinho, eu fiquei desconcertado. Por quê? Porque eu não mereço. Eu olho para a Isabela e falo: eu não mereço essa filha desse jeito. Eu olho para a Gabriela e falo: eu não mereço essa esposa. Eu olho para os meninos: eu não mereço ser amigo desses caras. Eu olho para essa igreja e falo: eu não mereço estar nessa igreja. Eu sou ministro e eu fico pensando: eu não mereço ser ministro. Tudo que eu tenho, de repente eu tenho, porque no meu coração eu penso: eu não mereço. Eu não mereço. E não estou sendo hipócrita, não, eu realmente não mereço. Você merece alguma coisa? Você merece que o Pai te dê alguma coisa, sim ou não? Então acaba com essa soberba. O filho pródigo, ele olha assim, olha para o novilho, olha para a festa, ele olha para o café da manhã, olha para a cama, ele olha para o pai e fala: eu não mereço. Se você não está conseguindo andar em santidade, é porque você não entendeu o tamanho do amor que o Pai tem por você. Porque quando você entende o tamanho do amor dele, você sente gratidão, e isso é santidade. Por quê? Porque quando eu entendo o amor que Ele tem por mim, eu começo a amar o que Ele ama, e aí eu sou infundido pelo Espírito Santo. E qual que é a função do Espírito? Santificar. E aí eu quero ser santo também, porque eu quero ser igual ao Pai. Porque santidade é a resposta de um coração de filho, que tem um Pai que ama. Então quando você estiver caindo e deixando de viver a santidade, meu irmão, minha irmã, lembre-se da festa. Lembre-se de como você chegou na festa. Você chegou na festa fedendo a porco. E o Pai, o mérito está no Pai. Não está naquilo que você fez, não está naquilo que você é, não está nos cargos. O mérito está no Pai. O irmão mais velho,
Ele fica com raiva do pai porque o pai ia dividir a herança de novo. Sabe por que o filho mais velho fica com raiva? Porque a herança já tinha sido dividida, não tinha? Sim ou não? E o menino lá não tinha gastado tudo. A parte que ficou pertencia a quem? Ao outro filho. Só que a lei judaica dizia o seguinte: se o pai aceitar de volta, a herança de novo tem que ser dividida. Por isso que o outro ficou puto. Como assim? Ele vai gastar a minha parte? Não dá. Isso é justo ou injusto na sua ótica? Na minha, completamente injusto. Mas Jesus hoje está aqui, sabe por quê? Porque Ele está disposto a pagar. Ele olhou para o pai e falou: pai, eu sei que a herança é só minha, mas eu aceito dividir com eles. Jesus hoje olha para o pai e fala: eu aceito dividir a minha herança, pode trazer de volta, porque Ele pagou o preço por nós. E qual é a nossa resposta mediante a esse amor? Hein, igreja? Viver em santidade. E para você, para a gente concluir aqui, porque essa parte é muito importante para você não esquecer, uma frase que eu tenho falado para quem está muito perto de mim: crer que você já é a única forma de você se tornar. Repete comigo: crer que você já é a única forma de você se tornar. Fala isso pro irmão do lado: crer que você já é a única forma de você se tornar. Na palavra de Deus, não vale o que você faz. Igreja, levanta-te, presta atenção. Para Deus não importa o que você faz, para Deus importa o que você crê. Para Deus importa o motivador da sua ação. Para entender, minha esposa e eu casamos, não foi nessa igreja, foi na outra, foi na Matriz. Quando eu casei com a Gabriela, qual foi a última frase que o padre diz aos noivos no final do casamento? Semana que vem nós vamos ouvir o padre dizer isso ao Alisson e a Aline. Qual foi a última palavra que ele vai dizer? Eu vos declaro marido e mulher. Quando o padre dizer isso ao Alisson e a Aline, o Alisson já sai daqui marido? Sim ou não, igreja? Sim ou não? A Aline já sai daqui esposa? Sim ou não? Mas o padre acabou de dizer: eu vos declaro marido e mulher. Ele sai já daqui marido, já sai daqui esposa. Só que ele não sai total, ele sai marido e não sai ao mesmo tempo. Por quê? Eu só vou me tornar marido se eu crer que eu já sou marido. A única forma de você ser santo é você crer que você é santo. Se você não crer nisso, não adianta, você não vai ser santo. A única forma de eu ser um marido melhor é entender que eu já sou marido. Abraão, Deus falou que ele era justo. Abraão sabia que era justo. E por ele ser justo, ele se tornou justo. Você precisa declarar que você é santo, porque assim você vai ser santo. Diga assim: eu sou santo. Eu sou santo. Dedica para mim a música do começo que a gente cantou. Se o meu sangue. Porque agora a igreja vai concluir, a igreja vai fechar a mensagem de hoje com a seguinte frase, o seguinte entendimento. Eu falei de Abraão, né? Abraão cria, ele tinha a crença que ele era justo. Opa, fica comigo aqui. Fica comigo. Ei, igreja, Abraão acreditou que era justo. E por ele crer que ele era justo, ele se tornou justo. Se você crê que você é santo, você será santo. Deus manda Abraão pegar os bichos, os animais, e cortar o animal no meio. Cortar vários animais, colocar a metade de um lado e a metade do outro, e fazer um caminho. Isso está em Gênesis capítulo 15. Manda pegar vários bichos e cortar os bichos no meio, matar os bichos e fazer um caminho assim, ó. Sabe por que Deus manda fazer isso? Porque era assim que o povo de Deus fazia pactos. Por exemplo, se eu falar para o Emerson: Emerson, vou fazer um pacto com você.
E aí o pacto que eu faço com Emerson, nós vamos andar no meio dos animais. Sabe por que andava no meio dos animais? Porque a lei judaica dizia o seguinte: se eu fizer um pacto com Emerson e nós passarmos nesse caminho cheio de bichos mortos pela metade, se eu ou o Emerson quebrarmos o pacto, a lei dizia o seguinte: que vai acontecer com quem quebrar o pacto o mesmo que aconteceu com os animais. Qual que era a sentença para quem quebrasse o pacto então? A morte. Deus faz uma aliança com Abraão, e na hora da aliança, na hora do rito da aliança, e detalhe, para a aliança ser feita, os dois tinham que passar juntos. E na hora que vai começar o pacto, igreja, Deus faz Abraão dormir. E Deus passa sozinho no meio dos animais. Sabe por quê? Qual era a sentença para quem não cumprir o pacto? E Deus ia fazer uma aliança junto com Abraão, correto? Uma aliança eterna. E Deus, sabendo que Abraão não podia cumprir a aliança, o que Deus faz? Ele passa sozinho. E Deus diz assim para Abraão: olha, Abraão. Ele faz Abraão acordar, e Abraão fala: mas Senhor, o Senhor passou sozinho. Ele: sim, porque você nunca ia conseguir sustentar isso sozinho. O Emerson, o Sidney, o Rafa, o Júnior, o Sérgio, o Vini, a Cauane nunca iam conseguir sustentar essa aliança sozinho. Sabe o que ele faz? Ele fala para Abraão: eu, sabendo que você não ia conseguir sustentar a aliança, eu passei sozinho. Sabe por quê, filho? Porque se eu, Deus, não cumprir a aliança que fiz contigo, eu morro. Mas se você não cumprir a aliança que você fez comigo, eu morro no seu lugar. Este é o Pai que está te convidando à santidade. Um Pai que vai dizer para você que se ele não cumprir a aliança, ele morre. Mas se você, Tiago, não cumprir a aliança, ele morre no teu lugar. Ele morre no teu lugar, cara. Vitor, ele morre no teu lugar. Tamires, ele vai morrer no teu lugar. Toque, ele morre no nosso lugar. Sabe por quê? Porque ele é Pai. E nós quebramos o pacto. Nós não sustentamos o pacto. Você não quebrou o pacto? Você não quebrou a aliança? Sim ou não? Eu quebrei a aliança. Eu quebrei a aliança, e ele veio e morreu por mim. Ele levou sobre si as minhas traições, os meus pecados, a minha sujeira. Ele foi dilacerado como aqueles animais por causa de mim. E hoje Jesus quer chegar em você e dizer o seguinte: pô, ninguém tem uma caixinha de aliança aqui, eu ia trazer, né? Você não tem não? Nada da lojinha, aquela caixinha que vem com a aliança? Quem estava aqui no dia que eu pedi a Gabi em casamento? A Regina estava, e o seu Paulo estava. Vocês estavam ou não estavam no dia que eu pedi a Gabi em casamento? Você estava, Zé, no dia? Eles não vão deixar eu mentir. Eu pedi a Gabi em casamento, peguei a caixinha assim. Inclusive foi a Regina que guardou a aliança. Claro que você estava, né? A Regina guardou a aliança na casa dela. Eu peguei a caixinha assim, ó, abri diante dela assim, falei: você quer casar comigo? Você quer fazer uma aliança comigo? Sabe o que Jesus está fazendo para você hoje, Dai? Ele está pegando uma caixinha assim, ó. Vamos fingir que isso aqui é uma caixinha. Para você que está em casa, Ele está dizendo o seguinte: ô, você quer renovar a aliança comigo? Você quer, irmãos? Você quer, irmã, renovar a aliança com Deus hoje? Você quer? Não é só porque eu estou apontando, não. Vocês querem renovar essa aliança? Vocês vão conseguir olhar para a história do filho pródigo de novo? Do mesmo jeito? O filho mais velho, cara, e o filho mais novo são dois canalhas, mano. Aqui, somos nós, mano. Eles não queriam o que o pai é. Eles queriam aquilo que o pai podia dar. E eu lembrei de uma historinha com a Isabela. A Isabela adora ir para a escola. Acho que a Isabela tinha uns, sei lá, acho que ela devia ter uns 6 anos de idade. Teve um dia que ela não queria ir para a escola. Deu uma confusão danada na minha casa. Nenhum queria ir para a escola. Não queria ir para a escola, não queria ir para a escola. Eu trabalhava aqui perto, a Gabi me ligou. Eu cheguei em casa, a Isabela chorando.
Filha, eu falei, o que foi? Por que você não quer ir para a escola? Pai, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. Eu falei, por que, Isabela? Porque eu quero ficar com você. Eu quero ficar perto de você. Eu sinto muita saudade de você na escola. Eu falei, Isabela, mas eu estou trabalhando lá na casa da sua avó, não pode, você tem que ir para a escola. Ela, não, pai, eu sinto muita saudade de você. Eu não quero. Tá bom, mas você vai comigo. Levei ela para casa da minha mãe. Você vai ficar lá as 4 horas, estou trabalhando lá, sem fazer nada. E ela ficou sentada assim, ó, olhando na minha cara. Passou 20 minutos, ela, já acabou, pai? Não, falta 3 horas e pouco ainda. 2 horas tinham se passado, chegou a mãe. A mãe sempre salva o filho, né? E a Gabi chegou e disse, Isabela, o que aconteceu? Por que você não foi para a escola? Ela chorando, falou assim, porque eu sinto muita saudade do meu pai. Sabe quando eu estou contando essa história para você? Porque aquele dia, a Isabela não queria se relacionar comigo por aquilo que eu podia oferecer. Ela queria se relacionar comigo por aquilo que eu sou. Deus quer se relacionar com você por aquilo que você, por aquilo que Ele é. Não há nada que você possa fazer para ser santo. A santidade está em ser grato a Deus por tudo que Ele fez por nós, porque Ele nos amou primeiro. Se você entendeu o que eu disse, fica de pé, por favor. Peço desculpa por ter passado do horário, mas é porque hoje essa palavra tinha que chegar no nosso coração. E hoje eu quero pedir para a igreja aqui presente, por favor, se coloca diante do Pai agora, por aquilo que Ele é. Não se coloca mais por aquilo que Ele pode te dar, porque se um dia Ele parar de dar, você vai embora. Entrega o coração para Ele agora. Entrega o coração para Deus agora. Deixa de lado os cargos. Deixa de lado as medalhas espirituais que você colocou sobre si. Tira as medalhas espirituais, mano, e reconhece que não foi nada que você fez, é aquilo que Ele faz. Quantos querem o Pai aqui agora? Então vai dizendo assim, ó: Abba, Pai. Papai. Vai dizendo isso. Papai. Soltando a sua voz, dizendo assim: Papai. Papai. Esquece a sua função agora e vai dizendo assim, ó: Papai. 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 Eu quero me relacionar agora contigo, Senhor, por aquilo que o Senhor é. E Deus vai dizer assim: vem, eu tenho mais que poder, eu tenho mais que milagres, eu tenho muito mais a oferecer, eu tenho amor para te entregar. Entrega teu coração agora para esse Deus, para este Pai, igreja, de todo o teu coração. Pede perdão a Ele pelas vezes que você se relacionou por interesse, que você se gloriou, pelas vezes que você achou que você podia por você. É por isso que você caiu, é por isso que você não consegue mais andar, porque você acha que é você, que é por aquilo que você fez, não é aquilo que Ele faz. Então agora eu peço que você se arrependa das coisas erradas que você fez, mas também peço que você se arrependa pelas coisas certas que você fez, pela motivação errada. Eu vou ser casto no meu namorado, com a minha namorada, não porque eu quero ser diferente, não, é porque eu amo o Pai. Eu vou à missa, não é por preceito, não, eu vou à missa porque eu amo o Pai. Eu rezo o texto, não é porque eu tenho medo do inferno, não, é porque eu amo meu Pai. Eu amo meu Pai. Eu vou parar de me relacionar por aquilo que Ele fez, e agora vou me relacionar por aquilo que Ele é. Quantos estão em Cristo agora nesse momento? Erga a sua mão agora e começa a rezar para esse Pai. Começa a falar para esse Pai: Pai, me perdoa pelo meu interesse, me perdoa pela minha arrogância, me perdoa pela minha petulância, me perdoa, Senhor, pelas motivações erradas, me perdoa. Pede perdão agora, igreja, enquanto o ministério canta. Nós vamos orar no Espírito, nós vamos orar ao Senhor.
e pedir a Ele que nos dê o entendimento final da santidade. Ter santidade é ter gratidão, ser santo é ter um coração grato. Olha para o Pai agora e fala: como eu posso não te amar depois de tudo que você fez por mim? Depois de tudo que você fez por mim,